Meus nerdolas, meus cetólas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais um Ok Nerd, seu espaço para falar de cultura pop e cultura nerd. Vamos falar da polêmica da Cleópatra. Eita, já saiu errado. Cleópatra, né? A nossa rainha do Egito aí, que a Netflix está fazendo aí um documentário e tá dando uma polêmica enorme porque ela foi colocada como negra, né? Então vamos lá. O Change.org remove petição a pedido, né, da Netflix. Não, desculpa. O Change.org remove petição pedindo a Netflix para cancelar série documental sobre Rainha Cleópatra, que, né, foi trocada a sua etnia, né, devido à impressão histórica, alega que violou as diretrizes da comunidade. No mais recente prova de que a negação não é apenas um rio no Egito, né? Eu acho que ele quer dizer o Nilo, né? Enfim, tudo bem. A Change.org removeu uma campanha pedindo à Netflix que cancelasse o documentário, tá? Da Rainha Cleópatra. A segunda entrada na série da Rainha Africana da produtora Jada Pinkett Smith, ela mesmo, a nossa querida mulher do Will Smith. Você não sabia que é ela que está produzindo esse documentário? Então, exatamente. Contra a história da Rainha Cleópatra, a mulher mais famosa, poderosa e incompreendida do mundo, uma rainha ousada cuja beleza e romances vieram para ofuscar sua verdadeira ativo, seu intelecto. A herança de Cleópatra tem sido objeto de muitos debates acadêmicos, muitas vezes ignorados por Hollywood, diz a sinopse oficial da série. Agora a nossa série reavalia essa parte fascinante da sua história. Tá aqui, né? Para quem não viu o trailer da Cleópatra, vamos dar uma olhadinha só aqui. Não muito, né? Porque senão dá problema para nós, né? Olha aqui, ó. Cleópatra, Egito, né? Netflix Documentary, tá? É uma série documentária. Tá? Então tá aqui, ó. Nossa Cleópatra aí. Olha aí, guerreira, né? Matando os... Olha agora. Não, né, cara? A galera do Egito naquele tempo não era negra, cara, tá? Já existiu faraós negros mais escuros, já. O Egito tem 5.000 anos de história, mas não no específico tempo da Cleópatra, e muito menos ela era negra. Pra quem não sabe, a Cleópatra, ela era descendente de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre o Grande. E essa descendência acontece, né, porque os gregos, né, os macedônios, né, enfim, gregos, que seja, eles pegaram o costume dos egípcios de ter casamentos consanguíneos, tanto que ela era casada com o irmão dela, né? Então, assim, não tem chance alguma da Cleópatra ser negra, né? Aliás, você vai ver aí reconstruções históricas baseadas em estátuas e moedas da época, você vai ver que ela não tinha nada de negra, né? Obviamente o amante dela é um cara branco, né? Não, brincadeira. Esse aqui é o Romano, provavelmente é o nosso querido Marco Antônio, né? Vamos ver o que mais. Aqui tem aqui, tá, beleza. Até aí tudo bem, né? O que acontece, pessoal? O pessoal ficou muito brabo com isso aí, tá? E eu acho que eu entendo o ponto da galera. Primeiro, porque é uma série documental, tá? É um documentário. Quando você vende a ideia do documentário, você vende a ideia de que seja algo historicamente acurado, porque você está ensinando as pessoas. Essa é a história que existiu. Se fosse uma série ficcional, sinceramente, eu já ia criticar? Ia, porque eu sou chato. Mas até vá lá, né? Porque a ficção, você pode mudar as coisas da ficção, reimaginar as coisas. Era uma figura da literatura também, a Cleópatra, não é só da história, né? Então daria para você fazer isso. Só que o problema é que a Jada, nossa querida Jada, né, que não gosta de ser chamada de careca, ela tá dizendo que isso aqui é documentário. E aí, meu amigo, aí fica complicado. Essa é a cara da nossa querida Cleópatra, tá? Em um afresco aí, né, encontrado lá no Egito, né? Então, como vocês podem ver aqui, ela não tinha nada de negra, né, pessoal? Nada, né? O Change.org, né? Ele, que é uma plataforma para você fazer petições, ele cancelou isso, porque, obviamente, esse pessoal é tudo identitário, né? E aí seria horrível, né, você falar a verdade, né? Quer dizer, que Cleópatra não era uma mulher negra, afinal de contas, existe hoje um blackwash aí na comunidade militante negra, onde eles querem transformar qualquer figura histórica em figuras negras, né? Como se não existisse figuras negras importantes, né?
assim, é brincadeira, né? Tem uns militantes que eles são completamente surtados. Mas a gente pode ir para uma situação melhor. Como, por exemplo, aqui, ó, eu peguei esse artigo lá de um jornal da Grécia, tá? Que é esse aqui, ó. O nosso querido, para quem já viu muito o Discovery Channel, sabe e conhece esse cara aqui, né? Ele é o famoso egiptólogo Zahi Hassas, tá? Egípcio, tá? Ele é egípcio, né? Então acho que o pessoal gosta do lugar de fala, não tem o que reclamar, né? E ele fala aqui, ó, né? O doutor Zahi Hassas, desculpa falar o nome errado, cara, que eu não sei falar. Hawass, um dos egiptólogos mais famosos, ex-ministro do Egito para assuntos de antiguidade, criticou a Netflix por sua controversa decisão de escalar Cleópatra como atriz negra em um próximo documentário, nova série da Netflix apelidada de Queen Cleópatra, produzida e narrada pela atriz americana Jada Pinkett Smith, gerou um debate acirrado sobre a deturpação da história e da representação na TV e na mídia. Hawass, que é arqueólogo mais conhecido do Egito, criticou a decisão da Netflix de retratá-la, né, como descendente de negros, apontando que a figura histórica era grega. Anunciei esses dias para a mídia que Cleópatra não era negra, postou Zahi em sua conta no Facebook em resposta à polêmica em torno da nova série. O filme que está chegando na Netflix não é preciso dar informações erradas sobre o Antigo Egito, continuou o famoso egiptólogo. Cleópatra era grega e era semelhante às rainhas e princesas da Macedônia, escreveu Zahi, aludindo ao fato de que Cleópatra era membro da dinastia ptolomaica, que governou o Egito entre 305 a 30 antes, não, peraí, 305 a.C. a 30 a.C. A dinastia ptolomaica foi fundada por Ptolomeu I Sóter, um grego macedônio que serviu a Alexandre o Grande como general, guarda-costas e historiador. Quando Alexandre morreu e seu império foi dividido entre seus generais briguentos, Ptolomeu estabeleceu seu próprio reino no Egito. Deturpação da história egípcia. A série da Netflix parece ter irritado muitos egípcios, bem como gregos e pessoas com interesse em história. Uma petição iniciada por 2 egípcios pedindo à Netflix que cancelasse seu próximo documentário de Cleópatra conquistou mais de 60 mil assinaturas até ser removida pelo Change.org por violar as diretrizes da comunidade. Em seu Facebook, Zahi discutiu ainda mais a historicidade do documentário da Netflix em relação ao Antigo Egito, mesmo além do período do domínio ptolomaico. Se olharmos para as cenas dos templos egípcios, podemos ver que os faraós são retratados e na frente deles estavam cativos núbios, líbios e asiáticos. O rei é sempre e completamente diferente de todos eles, escreveu ele. Durante a 25ª dinastia, o rei de Cush governou o Egito e aqueles eram faraós cuxitas, mas não tinham nada a ver com a antiga civilização egípcia. Continuou ele. O reino de Cush foi uma antiga civilização núbia do Vale do Nilo. Seu território abrangia o que hoje é o norte do Sudão e o sul do Egito. Em vários pontos ao longo de sua história, os cuxitas foram governados pelos antigos egípcios. Como a dinastia ptolomaica grega da Macedônia, eles eram um povo estrangeiro que uma vez governou os antigos egípcios após a fundação da 25ª dinastia pelo rei cuxita Pie no século VIII a.C. Zani concluiu a postagem no Facebook dizendo: não sou contra as pessoas negras, mas aqui estou apenas listando as evidências de que Cleópatra não era negra, tá? Esse dia eu vi uma live aí do pessoal falando que sobre o povo Cush, né? E que a Cleópatra era negra porque ela descendia do povo Cush. Foi, obviamente, uma ignorância histórica, né? Não tem nada a ver com isso. Cleópatra não era negra, Cleópatra era grega, macedônia, tá? Ela tinha as feições completamente diferentes. Eu acho que o fato de você querer fraudar a história desse jeito demonstra que você não tem segurança naquilo que você quer falar, tá? Por que não fizeram, por exemplo, um pouco do reinado Kush no Egito, né? Com certeza tem histórias belíssimas para falar sobre os núbios no Egito, né? Ou, por exemplo, fazer sobre a rainha de Sabá, que era negra, né? Todo mundo sabe, tá? Inclusive na Bíblia, né? Então, assim, é muito complicado quando você quer fraudar a história desse jeito na cara dura. E, principalmente, quando você quer fraudar a história com, entre aspas, outras minorias, né? Que no caso é o Egito, né? Os árabes, né? Você tá mexendo aí cutucando a onça com vara curta. Quando geralmente há esse tipo de deturpação histórica com as pessoas brancas,
como a gente vive numa sociedade muito insana e completamente louca, né, eles deixam passar os brancos, né? Como acontece lá, por exemplo, na Ana Bolena Negra lá. Mas no caso da Ana Bolena Negra, a gente pode até falar que é uma, digamos, releitura histórica ficcional, né? Até dá para passar esse pano. Aqui, nesse caso, não dá, é documentário, gente. Você que defende isso aí, você está defendendo a fraude na história, tá? Você está defendendo falsificar a história da humanidade. Isso é errado e isso tem repercussões perniciosas para a nossa vida. Você não sabe o que pode ser fraudado amanhã, tá? Tem muita coisa que pode ser modificada. Você está defendendo a anticiência por causa de uma ideologia. Não faz diferença se a Calaptra era negra ou branca. Na verdade, no caso, ela era grega, né? Não sei se dá para falar que ela era branca, porque gregos não são exatamente brancos, mas enfim. Mas ela não era negra, né? O que importa é a história dela, né? Só que você não pode contar uma história sem você representar aquela pessoa como ela é, né? Imagine você fazer aqui a história do Zumbi de Palmares com um cara branco. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Você representar esse Egito com os romanos chegando lá e a Calaptra negra e tal, não faz sentido também. Tem que fazer as coisas direito, gente, tá? Então, assim, eu duvido muito que seja cancelado essa documentário. E acho que a gente ainda vai falar bastante dele. Acho uma vergonha as pessoas defenderem isso. Acho ridículo defenderem a falsificação histórica. E uma prova mais uma vez que grande parte dessa galera que fala de ciência fala só quando lhe convém, né? Mas a gente já sabia disso, né? Muita gente aí que defende a ciência, é defensor de teoria queer, um monte de coisa bizarra aí que não tem nada a ver com ciência e eles continuam defendendo, né, meus amiguinhos? É isso aí. Sou eu que tô falando isso? Tô. Mas sabe quem tá falando mais também? O maior egiptólogo do mundo, né? E que também é egípcio, tá? Então, assim, se vocês querem o apelo de autoridade, que vocês tanto gostam, tá aí um grande apelo de autoridade. Beleza? Se inscreva no canal, dê aquele joinha. Se você puder, se inscreva para mim lá no Gordão Lives, é menos de 50 centavos por dia, R$15 por mês. Você tem acesso aí a vários grupos, né, para você entrar, grupos secretos aí dos nossos canais e das lives secretas também. O pessoal gosta muito, vai, conversa com o pessoal, eles vão te falar como vale a pena. Tem um chapéu de palha, ou o que a gente chama de águas internacionais, que eu não vou poder contar o que é, mas quando você entrar você vai entender. Tá? E vai valer muito a pena, tá? Só R$15 por mês, rapaziada. É muito pouquinho e ajuda muito a gente ter independência financeira aqui. Tá bom? Nos vemos aí às 5 horas com o Nerdola Reclama. Um abraço para vocês, meus queridos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.